Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, começar a live de hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Julie. Seja bem-vindo, Dr. Hugo. Faz só coisinha. Tá. Depois faz semana que vem. Tudo bem com vocês? Estou aqui ainda no consultório. Terminando o atendimento agora. Boa noite, Fernanda. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, muito bom, que é sobre modulação intestinal e como isso influencia no ganho de massa muscular. Você sabia que o ganho de massa muscular está muito relacionado a alterações de microbiota intestinal? Vocês ficando aqui até o final, vou dar uma dica master do que vocês vão utilizar para melhorar esse intestino aí, para facilitar vocês a ganharem massa muscular. Então vamos lá, eu vou esperar o nosso aluno também, que vai participar conosco aqui, o Jones. O Jones faz parte da mentoria da modulação intestinal. Vocês vão aprender muita coisa aqui hoje na live, então não perca por nada tudo que a gente for conversar aqui, combinado? Eu quero saber de vocês, antes da gente começar, se tem aí alguém que deseja ganhar massa muscular, perder um pouquinho de gordura. Tem alguém aqui nessa live que quer isso ou não? Tem alguém aqui que realmente acha que intestino faz uma influência no ganho de massa muscular ou vocês acham que realmente não tem nada a ver? Conta aqui pra mim. Adoro, Julie. Julie, você é minha paixão, minha filha. Olha só, Julie. Depois a Julie pode contar pra vocês a história dela, viu? Uma história linda, maravilhosa. Eu sugiro que vocês voltem ali, ó. Pegue o nome dela, começa a seguir, porque a menina é fera. A Carol, também minha paciente, obrigada por estar aqui. Tenho certeza que você tá linda, Carol. Tá maravilhosa. Eu postei a Carol essa semana, o antes e depois dela. Incrível, incrível. Eu quero massa muscular. Você vai ter, minha filha. Você pode ter certeza. Vamos lá. Vou só esperar o Jones entrar aqui. Já vou só pedir pra ele entrar, pra gente já iniciar com ele e vocês aprenderem algumas técnicas, alguns macetes que eu vou passar pra vocês aqui sobre modulação intestinal, que é muito interessante para essas pessoas que vai lá na academia, não consegue ganhar massa muscular, e ainda mais quando você tem uma alteração ali de lipedema, que dificulta muito, né, o processo de emagrecimento, dificulta o ganho de massa muscular, aumenta a flacidez do corpo. Então, quando você faz essa associação do trabalho ali da modulação intestinal associado, a resposta clínica, ela é muito melhor. Então, eu vou dar alguns macetezinhos, algumas coisas assim básicas que vocês podem começar já de imediato e para ter uma resposta aí no emagrecimento. Já estou ao vivo, só estou te avisando o Jones aqui pra gente iniciar. Mas, diante disso, quero também saber quem faz exercício físico aqui. Quantas pessoas aqui fazem exercício físico? Quantas vezes na semana vocês fazem exercício físico? E aí? Contem. Outra coisa que eu quero saber muito detalhada, hein? Quando vocês fazem exercício físico, vocês ficam fadigados e perdem suor intenso ali durante o exercício? Sim, não, talvez. Ó, o Jones entrou, vamos lá. Deixa eu pedir aqui para ele participar. Só, Dr. Hugo arrasando todos os dias, a Julie, Carol, meus pacientes são os melhores, né, gente? Quatro vezes a mais. Olha só que chique. Muito boa noite. Boa noite, Jones. Eu estou aqui esperando desde as 7 horas. Falei, ó, vou bater um futebol com a criançada. Tava ali jogando aqui no fundo. E aí faltou 10 minutos. Falei, deixa eu sentar aqui. E aí às 8 não apareceu. Falei, bora, doutora. Mas você já tava aí me aguardando. Nossa, eu tava aqui, eu acabei de fazer uma consulta e aí eu enrolei um pouquinho, mas tá tudo certo. Gente, Show. Jones, deixa eu apresentar o Jones. Jones Isso. é um aluno maravilhoso.
especial demais, o cara é inteligente, muito inteligente. Ele tem uma expertise imensa em emagrecimento, em ganho de massa muscular. Daqui a pouco tá aí, né, Jones, fazendo a sua própria mentoria de massa muscular, eu É, acredito. é isso Então, aí, assim, é isso aí. cara é foda. Pensar em ganho de massa muscular é com ele. E nós E vamos falar o, uma... É. o interessante agora é que eu estou em uma fase de triatlon. Ó, E então, nós fizemos a inscrição no Ironman na Suíça, dia 5 de julho. que Então, a alimentação tem que ser redobrada, o sono tem que ser muito, muito bom, trabalho tem que estar atento com a mente, porque não adianta nada a gente estar ali treinando intensamente se não tiver comida, se o intestino não funcionar corretamente, se todos os outros pilares não funcionarem perfeitamente, porque é muito intenso. é muito intenso. Muito E intenso. realmente, assim, ó, a gente pensar em um atleta de alto rendimento, se você não fizer a suplementação correta para ele e esse suplemento não estiver entrando para dentro do seu organismo de forma correta, esquece. É como se você estivesse jogando dinheiro fora. Então, a Justo. suplementação é importante? Sim, mas desde que você tenha o intestino ali responsável por fazer essa absorção correta, né? É o famoso cocô caro, né? Isso aí, Faz eu esse vou colocar. investimento. A doutora falou: olha, vocês tomem cuidado para vocês não estarem passando para o paciente de vocês um cocô caro. Então, o É intestino tem que funcionar bem, tem que ter boa hidratação. Isso vale para todas as áreas da vida, pessoal. Você que está iniciando um processo de emagrecimento, você que quer ter um ganho de massa magra, né? isso aí. E Boa. Jones, conta um pouquinho aqui sobre essa questão de massa muscular. Você já contou muito bem, mas me explica aqui, você sabe muito bem disso, as bases de um ganho de massa muscular efetivo. Assim, o que que você coloca como crucial para a pessoa ganhar massa muscular hoje? Primeiro passo, né? A pessoa ter ciência como paciente e como profissional médico. E quando se fala em ganho de massa magra, a pessoa já vai liga ali para o fisiculturismo, aquele negócio muito forte. Então você precisa entender em que momento você quer chegar ou o que você quer entregar. Se você quer melhorar a sua performance, ganhar ali 5, 6 quilos de massa magra, fisicamente, esteticamente você melhorar. Aí você já entra com a base da questão da alimentação bem rigorosa, do sono, atividade física, tá? Tô suando aqui um pouquinho porque eu tava jogando futebol. Então, esses pilares simples precisam ser executados. Sim. Não adianta nada, a gente vai chegar na parte hormonal, mas não adianta nada a gente colocar hormônio, a gente botar medicação que vai potencializar esses resultados se o simples não estiver funcionando, o básico não estiver funcionando. Isso também vale para emagrecimento e todos os outros fatores. Então o ponto é, olha, eu quero melhorar minha performance, estou em um momento que meu percentual de gordura está mais baixo, eu consigo ter um ganho de massa magra, eu consigo me alimentar corretamente, comer, dormir, treinar, que você vai ter um ganho de massa magra. É isso aí. Eu falo que eu estou até, inclusive, fazendo um gráfico aqui para Ah, vocês terem uma noção do que eu falo aqui, né? O que ele falou, mais resumido, só para vocês deixarem aí como tirar um print, que é o que ele falou, né? Quais são as bases ali de você ganhar massa muscular, né? Eu falo que o pilar, vou só terminar de escrever aqui que eu já te entrego. pessoal, conta aí de onde é que vocês estão assistindo a gente, tá? É verdade. Goiânia, Tocantins, Maranhão, São Paulo, coloca aí no chat, não Isso deixe de aí, conta pra participar. gente, por favor. É, Ó, eu falo que isso aqui é a base de um ganho de massa muscular efetivo. Então, dando para ver? Então, alimentação, a exercício. pirâmide é assim, gente, é o que ele falou. Primeiro, alimentação. Segundo, exercício físico efetivo. Terceiro, água. Quarto, sono. E por último, a relação hormonal. Né? Então, se isso aqui tem que estar ajustado. Se não tiver ajustado, você não consegue ter um resultado melhor, um resultado efetivo, né? Então, E aí acaba vem que isso. o ponto que quem teve contato com hormônio, às vezes até de forma irregular, quando jovem, acha que é a mesma coisa, que é só colocar, que você vai ter aquele resultado maravilhoso. Só que passou dos 30, 40 anos, não é esse resultado tão eficaz. É Então, verdade.
é importante você entender em que momento da vida você está. E hormônio não é água para você sair tomando sem um acompanhamento médico, né? E até nós, prescritores, temos que ser claro e saber dizer não. Com certeza. Saber dizer não. Porque hoje, com o ChatGPT, a internet, se existe muita procura sobre o assunto, tem muitos pontos positivos, tem diversos pontos positivos, a gente não pode negar, mas também tem muitos pontos negativos se você não fizer da forma correta. É isso aí. Não adianta. Eu falo que a base é o principal. É, a base é o principal Tayana de tudo. Tavares está assistindo de Novas Crixás, Goiás. Você atende lá, Thay? Qual a cidade que você atende? Não. Você atende que Ah, cidade? eu tô atendendo hoje só em Goiânia. Você tá Ah, atendendo onde? show. Eu atendo no Pará, em Santana do Araguaia. Estou organizando para ir para sua cidade, Goiânia. Ah, eu tô te esperando. Goiânia. E Luiz Eduardo Magalhães também, a gente tem essa ponte, né? Olha que chique. Não, atendo hoje só em Goiânia. Mas assim, eu falo que pra nós, né, pra mim, pra você, de onde o limite é o fundo, né? Porque assim, a gente É, pode atender online de uma forma muito efetiva, igual a gente faz também no presencial, né? eu nessa correria minha, sempre que eu vou a São Paulo, eu não sei se é o meu jeito, mas eu me dou tão bem naquela cidade, os trem acontecem a todo vapor, full time, que eu acredito que daqui uns anos eu vou ter essa ponte lá em São Paulo também. Olha, São Paulo é lindo demais. É, né, maravilhoso você trabalhar em São Paulo. Acho que tem uma abertura muito grande, né? Então, assim, onde estão os profissionais muito qualificados ali, tenho certeza que você vai explodir. Mas agora me conta um negócio aqui, gente. Ó, Olha lá. Cocalzinho de Goiás, que chique! Nossa, Cocalzinho, Goiânia. Goiânia, Cocalzinho. Teve uma outra ali também, ó, que interessante. De Correntina, que chique! É, Onde a gente tá indo, tá vendo, Donis? agora tá aparecendo aqui. Ó, e eu vou responder essa pergunta aqui da Valdenice. A Valdenice falou assim: quero emagrecer, mas a comida tem compulsão de comer. E comer e não para a fome. Então, que legal, né, Valdeci, o que você conta, né? Uma das coisas que a gente pode observar, e linkando já com essa questão do ganho de massa muscular, né, no emagrecimento, na reposição hormonal, no tratamento ali do intestino, a gente tem que pensar que isso é uma cascata. Não adianta você separar isso tudo e falar, quero só emagrecer. Você tem que emagrecer pensando na sua qualidade de vida e pensando na sua reposição hormonal, né? Deixando isso em equilíbrio. Quando você tem isso tudo em equilíbrio, aí você vai ter um resultado muito efetivo no emagrecimento, na qualidade de vida, enfim. Mas não adianta você estar pensando ali só na compulsão e tratar só com a desepatida, que é o que a maioria faz, né? Vai lá e aplica desepatida em qualquer pessoa, em qualquer, né, qualquer dosagem, nem pensa num tratamento médico especializado. Aí você até diminui a sua compulsão, mas você está tratando a causa, né? Você está tratando realmente o foco, aonde está o problema, por que você está compulsiva, né? Por que está gerando essa compulsão alimentar? E eu vou Hoje, deixar o Jones falar para vocês qual que é o principal motivo da pessoa ter compulsão. Vai, Jones. não, Conte. mas o ponto é, hoje com essa a popularização do monjaro da tirzepatida, né, estão se utilizando para controlar a fome simplesmente. Isso. Então veja o erro, né? Quando se fala em nutrologia, nós trabalhamos como um todo. Então, o paciente que senta ali na nossa frente, a gente escuta ele. O paciente que tem compulsão alimentar, que seja por doce ou comida, enfim, a gente controla essa compulsão alimentar. Não tem como a gente mandar esse paciente para casa com um dos fatores desregulados. E aí isso controla a compulsão, controla a ansiedade, controla o intestino, controla o sono, atividade física e alimentação. Veja quantas coisas nós ajustamos no grosso. É verdade. Porque quando o paciente senta ali, a gente vai entender minuciosamente quais são os pontos negativos dele e os positivos que vão ajudar ele a chegar no local, no corpo tão sonhado que ele quer. Então é sobre tudo isso. Eu falo assim, ó, imagina só, se a Valdenice, eu não conheço a Valdenice, mas vamos imaginar
que ela é uma pessoa que está compulsiva, que está, assim, comendo em exagero, tem a oportunidade de usar o monjário. Foi lá, utilizou por conta própria, não pensou, não fez um tratamento adequado, tudo mais. Só que o problema da Valdenice talvez seria um estresse, um aumento de cortisol. E aí, não tratou esse estresse. A hora que tirar a monjário, o que acontece? Aumenta o peso de novo. Por quê? Porque a compulsão vai voltar. E aí é onde as pessoas falam assim, mas eu usei a medicação, gastei tanto dinheiro e tal, e voltei pro peso. Por quê? Porque você não tratou a causa, né? E vão Isso é continuar importante. gastando dinheiro, só que toda vez que você inicia de forma errada, seu corpo vai criando algumas outras resistências. Então, se você realmente quer sair, Valdenice, desse quadro que você falou de compulsão, depressão e ansiedade, você que é de Goiânia, você passando na doutora Dai, ela vai ajustar, ela vai melhorar a sua qualidade de vida, para que você tenha a ciência e juntas vocês consigam melhorar isso. Quando vem um quadro de, tô obesa, tô com peso muito elevado, mas tem depressão, tem ansiedade, primeiro trata a pessoa. O peso Sim. vai ser uma consequência. Você vai conseguir emagrecer. Não tem como você emagrecer com seu corpo em movimento, com tudo ajustado. É isso aí. E assim, voltando para o gancho dessa questão de ganho de massa muscular, e a gente está falando muito aqui do emagrecimento, voltado com o ganho de massa muscular, porque é importante você emagrecer mantendo esse músculo, né? Ou então, pelo menos, suportando o máximo que você consegue de segurar essa massa muscular. Porque a massa muscular, gente, para vocês terem uma noção, tanto que é importante no processo de emagrecimento, é ela que aumenta a sua taxa metabólica basal. Tá vendo o que é isso? Taxa metabólica basal é um número que a gente tem que mostra o quanto que você gasta de energia em 24 horas. Se você gasta energia, baixa quantidade de energia, você aumenta a chance de você engordar. Se você gasta muita energia, você tem a chance de emagrecer. A conta sempre vai ser assim. Agora, como que você vai fazer para aumentar a taxa metabólica basal? Jones, conta para nós. Como é que aumenta a taxa metabólica basal? Veja só, esse quadro que você trouxe aí é muito importante porque hoje, mesmo nos pacientes obesos, nós temos muitos pacientes com sarcopenia já. Isso aí. Aí é o ponto. Quer emagrecer, como é que eu vou acelerar o meu metabolismo, né? Então, esse ajuste vai trazer essa qualidade de vida para o paciente, mas ele precisa ter massa magra. O paciente idoso, principalmente, quando se fala de sarcopenia, que tá linkado mais no idoso, mas o obeso também pode ter sarcopenia. Então, você, às vezes, está assistindo a live. Só um minuto, pode Pode estar à continuar. vontade, tô aqui. Você que está assistindo a live e está aí com 10, 20 quilos a mais, você pode ter um quadro de sarcopenia. E o que é essa sarcopenia? Ela não é vista externamente, são seus músculos. Então, se você tem uma menor quantidade de massa magra e tem mais gordura, não tem como o seu osso, ele não se sustenta sem massa magra. Então, se você pretende chegar na sua velhice ativo, me conta aí, Najara, seja bem-vinda. Me conta aí nos comentários como é que você quer chegar na sua velhice. Você quer chegar a um idoso, uma idosa fraca, acamada, que precisa de remédio, ou quer chegar a uma pessoa ativa? Não tem como o seu metabolismo estar funcionando bem com você a 15 quilos, a 20 quilos a mais, você ter deficiência hormonal, você ter deficiência de vitaminas, esse metabolismo vai estar lento. E aí você vai chegar e falar assim, doutora Dai, mas eu não como quase nada. Como é que como é que eu tô aqui engordando? E aí, doutora Dai, tem como emagrecer sem... Não tem como emagrecer se você tiver uma baixa quantidade de massa muscular, né? Como o Jones brilhantemente comentou, isso não existe, né? Eu falo que é um equilíbrio. Se você tem quantidade baixa de massa muscular, sua taxa metabólica basal vai estar baixa, você não emagrece. Se o seu tem músculo, você tem alta taxa metabólica, você gasta mais energia, você emagrece. Então, assim, chega um momento que a gente faz essas dietas extremamente restritivas, e isso faz com que o paciente diminua muito a taxa metabólica basal, perca massa muscular e não desenvolva isso. E com isso, o paciente realmente vai entrar em sarcopenia, vai ter um problema sério,
né? Vai ter uma doença aí relacionada ao emagrecimento não efetivo, ou então não observado por um médico mesmo, e vai fazer com que o paciente engorde de novo. Qual que é o nosso objetivo sempre como médicos, né? O paciente que chega obeso, meu objetivo não é só baixar o peso dele. Eu quero que esse Não, paciente baixe peso, baixe percentual e ganhe massa magra. Por isso nós isso. fazemos a bioimpedância. A doutora tem a melhor bioimpedância aí de Goiânia. Então você chega lá, ela faz um raio-x em você e te entrega tudo. Então, qual que é o ponto? Eu quero que esse paciente ele baixe gordura, mas ganhe massa magra. É por isso que o paciente ele não fica com aquela aparência cadavérica, ele não fica desidratado demais, porque faz um acompanhamento da forma correta. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, Jones, me conta uma coisa aqui, conta para esse povo maravilhoso aqui. O que você faz de uma suplementação que vai ajudar o intestino? Vou dar um exemplo aí de um alimento que já ajuda no intestino, faz esse paciente melhorar a massa muscular dele e trabalhando essa parte intestinal. Você pensa em algum alimento? Não, primeiro passo. Você que está com o intestino que quer dar aquela desinflamada, né? Café da manhã. Manda aí, quem é que toma café da manhã? Porque tem a galera do jejum, né? Mas a maioria toma o café da manhã. Então, o primeiro passo é fibra, mamãozinho, chia lá em cima e o famoso, maravilhoso suco verde. É isso aí. Ali desincha você, ali ajuda o seu intestino a funcionar, né? Detoxifica. Detox. Então, você que está aí com o seu peso elevado, tá gordinho, tá gordinha, primeiro passo, precisa desinflamar esse organismo seu. Você vai ver a gente falar sempre muito de desinflamar. É para trazer essa qualidade de vida. Isso aí. Ó, então, muito bom, assim, realmente é uma coisa que ajuda muito o intestino, essa questão da fibra, as frutas, né? E eu vou falar uma coisa para vocês têm que me ajudar a subir esse número aqui, ó. Se subir em 20, Compartilha com alguém. compartilha. Se subir em Isso. 20, se subir em 20, Vamos eu passar um vou dar o tratamento hoje. nome, a dose do suplemento que é mais interessante para ganho de massa muscular. Se subir 20, eu Ó, preciso de 20 aqui. Então, vocês me ajudam. Põe ali, é o já manda para aquele sachêzinho, é o colega. sachêzinho pré-treino? Isso. Aquele. Ele é Viu? surreal, muito bom. Aquele que vai fazer assim, a pessoa ganhar massa muscular com mais facilidade, porque já ajusta essa parte intestinal, já ajusta tudo ali. Então, Isso, vocês muito têm que bom. ajudar. Manda ali, ó, para seus Compartilha colegas, pra amigos, colegas. galera. Vai, gente, compartilha, porque essa dica é de milhões. Então, E assim, olha, porque nós nem compensa. começamos a falar de hipertrofia, reposição ainda, né? Então a gente Não, tá a gente nem trazendo. começou. Pronto, é isso aí. Compartilha com a galera. Conta aqui, Jones, o que você mais usa de reposição hormonal quando tem indicação, claro? O que você utiliza aí com as pessoas com bons olhos? Pronto, principalmente homens, mulher com mais cuidado, né? Via implante, tá? Ótimo. Pellet, testosterona. A gente utiliza quando o paciente tem indicação e tem sintomas e associado a laboratório, aí sim eu faço uma reposição de testosterona nesse paciente. O que a gente sempre adiciona a mais? NADH, que é um acelerador metabólico, não é hormonal, então ele já traz mais qualidade. E um paciente que a gente acompanha há mais tempo, a gente ainda coloca um Tadalafil, e aí nesse homem eu trago mais qualidade de vida. Já na mulher, sempre muito cuidado na questão da reposição da tez, por causa de acne, queda de cabelo. Então, se ela realmente emagreceu o suficiente, tem indicação, tem deficiência nos exames, eu consigo fazer uma reposição de forma segura via implante hormonal. Isso Porque aí. na mulher a gente tem o implante hormonal e tem o gelzinho. O gelzinho tem suas contraindicações, quem tem criança pequena não pode, a gente não sabe o quanto vai absorver na sua pele realmente, às vezes pode até mais da dosagem que você precisa, só que via implante eu trago essa segurança para a paciente, principalmente a mulher, trago um resultado mais eficaz e consigo transformar a vida dela. Que aí melhora corpo, melhora a libido, melhora todos esses outros fatores. Perfeito, e é isso mesmo. Não tem como a gente dissociar isso, gente. É incrível como você realmente precisa
associar a parte hormonal também para ter qualidade de vida. Não adianta. Você tem que ter um equilíbrio ali, né? Às vezes você vai lançar mão da reposição hormonal. Eu acabei de fazer uma reposição hormonal aqui por implantes. Inclusive, eu os frasquinhos aqui, ó. Da paciente que saiu agora. Qual a idade dessa paciente aí, doutora? Qual a Essa idade? paciente tem 43 anos, está começando já com sintomas ali do climatério, tem uma deficiência hormonal importante, tem ainda uma predominância estrogênica associada, então a gente vai fez as terapias endovenosas para desinflamar, fez agora, né, um implante para ajustar essa questão ali dos hormônios associada ao processo de emagrecimento, a qualidade de vida dela. Então, assim, a gente associa hormônio? Sim, claro, quando é necessário, quando é Importante. interessante, sim. Mas essa paciente saiu também com a prescrição para modular intestino. Então, assim, voltando para a parte intestinal, não adianta você chegar com todas as tecnologias de ponta, todas as medicações de ponta, hormônios de ponta, que a gente utiliza as melhores vias de aplicação, sendo que você tem um intestino que está te prejudicando, que não está absorvendo carboidrato, proteínas, minerais, as vitaminas que você deveria estar produzindo, né? Acumulando ali, absorvendo para o seu organismo. Então, assim, eu falo que o intestino, ele, quando a gente pensa principalmente em atletas de alto rendimento, ou até para você que está no processo de emagrecimento para não perder massa muscular, vai ser necessário olhar com bons olhos esse intestino, ver se esse intestino não está aberto. Eu falo de hiperpermeabilidade intestinal, que é essa Sim. abertura ali, essa fragilidade de uma mucosa com a outra, né, da célula com a outra, que faz essa fragilidade, faz uma abertura e deixa tudo passar. Mas deixa tudo passar em forma não Ruim. ativa, né? Ruim. E isso não vai funcionar para você. Seu organismo não vai entender o que é aquilo, vai fazer o seu fígado se sobrecarregar Sobrecarregar. e vai jogar de fora para dentro do intestino de novo, assim, isso aqui não presta, joga fora. Então é um cocô caro, como se diz, né? A gente comentou aqui no início, que realmente não funciona pra gente. E quando a gente pensa no intestino, gente, isso é evidência científica, tá? Isso não é da nossa cabeça, né? Da minha, né? Do Jones. Quando a gente pensa em modulação intestinal, não é usar probiótico. Não é É o entrar de erro, cara. né? Não é É o entrar de erro cara. maior das pessoas é usar probiótico de cara. Não é o probiótico que vai resolver. É limpar. Claro, se o intestino estiver limpinho, estiver organizado, você pode até entrar com probiótico. Ótimo. Mas se o intestino está ruim, você precisa entrar com outras estratégias, Corebiome, Microbiomex, Biointestil, Guardian. Então, várias outras suplementações para você associar para ajudar que esse intestino faça a função dele de absorver o que é necessário. Você sabia que no processo de emagrecimento você perde em torno de 20, 30% de vitamina D? Cara, vitamina D não é vitamina. Primeiro que começa Ah, por aí, é hormônio. Ele mexe em cara, tudo bem. 200 ações do seu organismo. Pensa, né, Cabelo, Jones? pele, energia, tudo. Pois é, então assim, é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Ah, não, vou fazer só emagrecimento aqui, não vou repor. Você tem que repor, filho. Vou dar uma dica. Vitamina D. Vitamina D, para quem é atleta, tem que ficar em 60 para cima. É. Isso é artigo científico. Isso é livro do cara mais interessante ali da nutrologia esportiva, o meu professor, que foi um querido. E ele fala lá no livro dele que atletas, né, atletas e Alto pessoas em rendimento. emagrecimento, ela precisa estar com vitamina D acima de 60. Quem aqui está com a vitamina D acima de 60? Vamos lá, Jones, o que você Responde acha? aí. E aí, sempre Quantas ficar pessoas? atento também com vitamina D acima de 100, né? Para você não Isso. repor demais, que aí já fica tóxico. Então, é importante sempre ter Equilíbrio. é, é, esse, esse equilíbrio, né? É isso aí. Tudo que passa é ruim, tudo que falta também é ruim. Então a gente tem que ter uma base, né? Sim. Eu falo ali a vitamina D de 60 a 100 para atleta tá lindo, né? Quando você pensa em doenças também, dor, fibromialgia, a gente também deixar a vitamina D melhor ali em torno de 60 a 100. Mas o atleta, ele precisa, nem se for atleta, pessoa no processo de emagrecimento, Precisa. ele precisa da vitamina D mais alta, né? E aí, um Então, fator muito interessante, pessoal, lembra que a gente precisa ajustar o intestino, tanto do paciente obeso,
quanto o paciente que está magro ali, que não está cuidando, né? Que está se alimentando de forma errada. Antes de cuidar desse intestino, que ele funcione perfeitamente, a gente já faz uma reposição dessas vitaminas para quem está com deficiência endovenoso ou intramuscular. Porque aí você traz qualidade de vida para a pessoa. Não é só, Isso. a gente não só chega ali, vou tratar seu intestino e deixa todos os outros sem acompanhamento. Então a gente trata você realmente como um todo. É isso aí, não tem como você tratar. Gente, eu falo assim, ó, uma pessoa não é só. Eu acho interessante que aí, assim, você vai no dermatologista, você vai tratar a pele. Você vai no neuro, ele vai tratar só dor de cabeça. Você vai Psiquiatra. no gastro, você só vai tratar dor no estômago. Gente, você não é pedaço. Um É. humano paciente não é pedaço, você é um todo. Se você não tratar como um todo, você está perdendo, né? Você está perdendo tempo. Aí você vai usar 50 remédios. Gente, essa semana chegou um paciente usando 40 remédios. Aí eu falei, que é isso? Tive um que 40? chegou Um de semana um, outro do outro, passada outro do outro. que teve uma encefalopatia ali porque empurrou mais remédio, foi no psiquiatra, colocou mais remédio, não viram os exames do paciente. É, Então a irmã dele falou assim, não, vou ter que levar no doutor ali, porque ele vai ver os exames, vai entender como é que tá. E o cara tá lá tomando 14 remédios, olha passando lá, mal, meu tendo estava em. confusão. Mas é isso mesmo, a pessoa vai parar no hospital mesmo, usando um medicamento de um medicamento do outro, vai adicionando isso aí sem ter um controle, né? Os O meu comentários não estão tava em aparecendo para mim, 40. não. Hã? Os comentários não estão aparecendo para mim, não. Ah, Vai não? lendo aí, tá não. Uai, ó, a Valdenice falou que o meu tava em 40. Vamos subir para 60. É isso aí. Fez a reposição de D e ela fez a reposição esses dias e a dela tava em 40. Ótimo. 40 não é ruim, mas pode melhorar, né? A gente Não pode é chegar em 60. objetivo. É isso aí. É isso. Então, doutora, vindo para o quadro de ganho de massa, mesmo o paciente que a gente está num processo de emagrecimento e tem essas deficiências, eu faço sim a reposição hormonal, nada exagerado, para que esse paciente tenha ali valores laboratoriais e possa melhorar a performance dele. Porque na maioria das vezes, você que está vendo a live, você trabalha, você precisa de energia, você precisa de disposição, e entrar em um processo de emagrecimento tem suas restrições. Tem. Às É vezes verdade. fica sem comer, o monjaro vai tirar a sua fome, mas até você entender aquele processo ali, você precisa de energia, precisa de qualidade de vida, e quando bem indicado, a reposição hormonal traz isso para você. Sim. É Sem verdade. superdosagem, sem exagero demais. Por quê? Não adianta nada eu colocar hormônio se você não fizer o mínimo, né, a sua parte. É isso aí, não adianta. E assim, ó, vou dar uma dica aqui bem interessante nessa questão de ganho de massa muscular, né? A gente pensando em relação hormonal ou em relação também para você produzir um pouco de hormônio. E o que Sim, está acontecendo muito é assim, ó, as pessoas utilizarem a Mounjaro e acabar fazendo uma redução da quantidade de carboidrato, né? sim. Então, reduz a quantidade de carboidrato. O músculo, gente, ele funciona através de glicogênio. Se você Energia. tem, se você tem energia, glicogênio ali, ele vai fazer construção. E aí o que acontece, né? Com o uso da Mounjaro, você acaba reduzindo a quantidade de carboidratos consumidos e você diminui junto o glicogênio formado. Se você diminui o glicogênio e não faz essa suplementação de forma ideal, você está perdendo uma arma muito importante. Então, não é que você precisa parar de comer com a Monjaro. Você tem que comer da forma correta. E uma dica lá, já para pensando nessa relação do intestino, para ajudar tanto no intestino quanto no ganho de massa muscular. Uma coisa muito simples, que ajuda muito, se chama inhame. Você sabia disso? Ah, é. Sua avó tinha em Inhame. casa, certeza que seus avós tinham em casa. Com certeza vocês conhecem inhame, batata yacon. São carboidratos que vão auxiliar muito nessa barreira do intestino, que vai ajudar nesse paciente a ter ali uma produção de glicogênio interessante. Então, assim, para você, já Ai, dou já a deu dica, fome, já já. passou dos 15, eu vou dar a dica dos 15. Aí, vai lá. Então, passou dos 15, dá essa dica aí, dessa questão realmente do carboidrato interessante, do carboidrato ideal. Bom, E outra, ele falou do suco verde, o Jones falou muito bem do suco verde. Gente, o suco verde, quando você consome ele de manhã, você bater com inhame,
Já dá a Bota lá dica. na. Dica master Bota aqui, ó, lá pra você ganhar massa na. muscular, Dá oi, facilitando pessoal. ali, ganhando ali, melhorando ali a sua barreira intestinal. É você bater o suco verde. Dá um Sim. exemplo. Se você bater ali Fala, junto pessoal. a couve, a maçã, Abacaxi, que é o abacaxi, diurético, maçã. o espinafre e É. jogar ali o inhame, né? Uma porçãozinha de inhame, você auxilia muito na sua barreira intestinal. Fazer isso de jejum, quando você acorda, tomar esse suco verde dessa maneira, você está ativando o seu organismo, sabe? Então, é uma coisa bem interessante colocar talvez ali até uma glutamina junto, né, Ó, associada. aí é uma A gente está dando ali, maravilhoso. nossa, né? Que aí você está colocando um João pouquinho Miguel, de proteína. papai Então tá é fazendo muito uma. interessante você fazer essa associação pensando em ganho de massa muscular, em melhora metabólica, emagrecimento também, né? E associando É, esse intestino, tanto que o intestino realmente faz doutor, João Miguel, papai né, tá essa fazendo uma. modulação importante. Doutora, e trazendo aqui. Eita, minhas crianças aqui, minhas crias, aí você sabe como é que é, né? Dá oi pro João Miguel. Ó, Tudo bem? João gritando. Miguel, tá joia? Então, bota no carregador ali para mim. No paciente mais jovem, né, doutora? Pois hoje nós encontramos muitos com texto baixo, assintomático. Você faz uso do clomifeno aí de início para esse paciente já retornar, a gente acompanhar? Olha, Jones, é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. O que que acontece? Quando o paciente tem uma testosterona baixa, a primeira coisa que a gente tem que investigar é a causa dessa testosterona baixa, né? Então, assim, geralmente, a maior parte dos pacientes que estão É, obesos com a alguém testosterona foi. baixa é. Não, Oi, Juliana, tá joia? não, oi. É porque. Tudo bem? É por causa da obesidade, então, Sim. né? Assim, você está acima do É. peso, isso está fazendo você acumular estrogênio em excesso e diminui por feedback ali a testosterona. Então, quando você pensa nisso, nessa redução da testosterona por causa da obesidade, o mais interessante é você desinflamar. E nesse caso, eu gosto muito da cúrcuma, tá? Para Sim. desinflamar. Então, O, você desinflama o e paciente primeiro. detalhe, oi, gatão, obrigado. E detalhe que você até me ensinou, né? Aham. Cara, é maravilhoso, biodisponibilidade. Hidrocurso, pessoal, é uma cúrcuma que faz mais efeito no seu intestino, no seu corpo. Isso mesmo. Então, o Cureide é uma excelente estratégia para você desinflamar esse intestino, né? Melhorar essa barreira intestinal, facilitar para esse paciente emagrecer e também, pensando ali no aumento da testosterona, pode entrar com clomifeno? Acho interessante entrar com clomifeno quando tem o FSH-LH baixo, né? Se entrar com clomifeno pode ajudar bastante esse paciente a ter um ganho de massa muscular até, porque você estimula o paciente a produzir testosterona. Então, é uma boa estratégia, sim, quando Mas bem indicado. ele não traz essa, pessoal, ele não traz essa performance, essa Não. energia mais rápido, não tem como. Entendeu? Aí, isso aí você vai precisar de fazer a reposição É realmente isso. hormonal, né? E a reposição hormonal, gente, é com hormônio. É. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui no tal médico, o médico me passou clomifeno. Se você não tiver possibilidade de utilizar o testosterona, ok, você pode tentar essas outras vias. Mas Mas se você tiver possibilidade, essa via, ela é mais para o paciente ali que não está obeso, que é jovem, né? Eu falo jovem ali, 20 a 25 anos, nós já temos pacientes que já está baixo. hipogonadismo, E já clássico. tem indicação ou faz em reposição hormonal via implante ou intramuscular, que é uma via aí que a gente utiliza menos, né? O implante eu tenho mais segurança e mais qualidade de vida. Com certeza, o implante é a melhor Totalmente. via hoje de reposição hormonal. E detalhe, É. deixa eu dar uma dica, outra dica. Gente, vocês vão ter muitas dicas aqui hoje. Mas olha só, você sabia que para você produzir hormônio, você precisa de pelo menos 4 suplementos? Anotem. Olha lá, a Delúcia já não tem um, que é a vitamina D, ela falou pra gente que tá com 22, Jones. Chora, Nossa né? Senhora. É pra chorar. Ele fala assim, como é que você tá andando, né, minha Como amiga? é que ela tá viva, né? Então, assim, a Delúcia não tem vida. 22 de testosterona de D é muito baixo. Para você produzir testosterona, estradiol, parte hormonal, para você estar bem, você precisa de vitamina D,
então de 60 ali a 100. Você precisa de zinco, em torno de 100 de zinco, né? A dosagem ali do zinco. Você precisa de selênio para produzir até a parte de tireoide, os hormônios da tireoide para facilitar emagrecer. E você precisa também da coenzima Q10. Então, essas suplementações facilita você a ganhar massa muscular, não diretamente, mas indiretamente, e desinflamando, ajudando o intestino, que é o segundo cérebro, facilitando com que você produza mesmo os seus hormônios, né? Então, tanto que é interessante você realmente utilizar estratégias assim. E Isso você pode fazer com a coenzima, ela alimentação, tira com essa fadiga suplementação. aí, mas um detalhe que nós estamos falando sobre intestino, na via oral, ela absorve muito pouco. Muito bom. Então, a via, acho que é 3 a 4%, me corrija se eu estiver errado. Se o intestino estiver funcionando bem, imagina o intestino que não funciona. E é zero, né? É cocô caro mesmo. Então, intramuscular, você consegue ter essa resposta mais rápida e você consegue entregar a qualidade de vida para o paciente. Com certeza. O paciente agora ali, não sei, no comecinho da live, eu não sei se vocês ouviram, né? Eu falei assim, faz a coenzima Q10. É que ele ia fazer a coenzima Q10 intramuscular, eu já tinha entrado na live, a gente estava aqui, eu falei assim, faz a coenzima Q10. Então, assim, por quê? Porque é uma coisa que eu acredito, não é que eu faço em mim mesmo, faço nos meus pacientes, e essa paciente com brain fog, com cansaço, com fadiga, tem que entrar com coenzima intramuscular. Não adianta você fazer isso via oral, né? A D intramuscular, a vitamina, o zinco, o E magnésio, tem que entrar o nas que eu endovenosas. encontro muita gente, né, principalmente os mais de 45, 50, chegam no consultório. Tá tomando 10 a 15 medicamentos, juntando de farmácia. Comprei esse de AZ que é para isso, comprei esse que é para isso, comprei esse para que é isso. E tomando uma grande quantidade de vitaminas, a maioria das vezes sem saber o que precisa, e tomando remédio que nem absorve. Joga dinheiro fora, né? Eu falo Joga que dinheiro fora. é assim. Hoje eu peguei aqui uma paciente com um monte de polivitamínicos, e aí você vai e fala assim, cara, pode parar com tudo. Eu falei pra ela, pode parar com tudo. Tira tudo, nós vamos fazer tudo reposição endovenosa, vou organizar sua casa, organizar seu intestino. Aí depois, eu penso se eu vou voltar com vocês aí, ou então você vai jogar fora. Porque não funciona, então não adianta, gente. É igual eu falo assim, ó, para vocês entenderem o que eu tô dizendo da questão do intestino, eu faço uma analogia muito simples. Você acabou de comprar uma casa. Lá na mansão, um condomínio, você sempre pensou, lá um apartamento maravilhoso. Ou você comprou uma coisa que você gosta muito, que você queria muito lá uma casa que você queria muito. Aí, de repente, você comprou, tá lá, tá sujo, né? Porque quem tá morando, tal, tá tudo sujo. Aí você vai lá e compra os móveis. Antes de colocar o móvel lá dentro, você limpa a casa ou você põe o móvel na casa suja? Limpa a casa, né, pessoal? Limpa a Limpa a casa, não tem casa. Então aí como. as pessoas querem colocar móvel lindo, maravilhoso, caro, numa casa suja. Não vai Não adiantar não, vai, gente. não vai, não vai. Entendeu? Então, assim, primeiro, o interessante é você limpar para a primeira casa, depois você coloca os móveis, né? Depois você coloca as coisas bonitas, os lustres, a decoração, para a casa ficar bonita. Isso é o intestino. Quando o intestino tá sujo, igual o dela, você escuta o abdômen, a barriga, tá lá assim. Gente, isso é cheio de bichinho que tá lá dentro, tá errado, tem muito gás ali dentro, tem supercrescimento bacteriano. E se você não tratar o supercrescimento bacteriano, você tá tratando errado, né? E aí a pessoa vai lá em emagrecimento, só olha, né, a parte do emagrecimento em si, não tá olhando realmente o que tá acontecendo. É. São pilares, né, que a gente ajusta no consultório e o paciente tem esse resultado tão maravilhoso que a gente entrega aí, né? Que é um paciente que muda realmente a vida, que se sente melhor. Tem o pilar da reposição hormonal, feita com segurança. Tem o das vitaminas, da alimentação, intestino e mentalidade, né? Mentalidade. 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 Mentalidade é importantíssimo. Olha, essa semana eu estava lendo um artigo muito interessante. E lá no artigo falava o seguinte, ó, olha só, ganho de massa muscular, Jones, depois eu vou mandar esse artigo lá no grupo. Olha só que interessante esse artigo científico. Mostrou
que tinham fizeram um estudo com as camareiras de um hotel de luxo. Uhum. Tá? Aí pegaram essas camareiras e dividiram em duas partes. Né? Mesma idade, mesmo sexo, parará, colocou em duas classes. E com uma, eles trabalharam o seguinte: vocês vão fazer exercício físico desse jeito. A outra, igual. O mesmo exercício físico, a mesma intensidade, o mesmo treino. Só que com uma população, com um tanto de camareiras, eles falaram assim, ó, você vai ganhar 3 quilos de massa muscular. Com a outra população, eles falaram assim, você não vai ganhar nada de massa Nada. muscular. Você só vai manter o seu músculo. E por incrível que pareça, mantendo a mesma suplementação, a mesma Atividade física, comida, ambiente. exercício físico, adivinha qual foi o grupo que ganhou mais massa muscular? Que acreditou. Que acreditou. É incrível como a modulação da cabeça, né, a Muda tudo. mentalidade faz você crescer. Por quê? E aí eles explicaram o porquê. O que acontece? O que eles perceberam? As pessoas que eles falaram, todas as vezes eles influenciavam ali, o personal sempre falava, olha, você vai ganhar massa muscular, você vai ganhar massa muscular. Essas pessoas, elas tinham mais intensidade, mais vontade de fazer o exercício físico e faziam com mais carga, conseguia progredir carga. Quem eles lá não falavam, não, vou deixar quieto, não vou Deixa falar de nada. lado. Não investiam neles, não falava ali, não ficava naquela mentalidade de você não vai ganhar, então não ganharam mesmo. Então, tanto que é interessante, né? Você pode Mentalidade ter o muda, mesmo né? jeito, o mesmo sistema. E hoje, quando fala de hipertrofia, quando nós fazemos a reposição hormonal e o paciente está usando um antidepressivo, então a gente tem que entender como é que está o momento desse paciente, porque às vezes ele faz a reposição, ele não está bem, não vai conseguir treinar, ele não está conseguindo performar e o resultado é menor. Então Com veja como é certeza. que a mente é importantíssimo, né? Muito, muito, muito. E detalhe, né? A gente já entrou nessa parte aí, de onde que é muito interessante. Uma das coisas que prejudicam muito o paciente a ganhar massa muscular, inclusive, é o uso, né, de antidepressivos, né? Sim. Então, assim, o uso de antidepressivo, ele reduz muito a sinapse ali da massa muscular, reduz muito a quantidade de absorção das coisas que precisam para fazer um crescimento de músculo, principalmente ali falando do glicogênio de novo, né? Uhum. E também a questão do intestino, que a maioria dos remédios para depressão, para ansiedade, eles agem a nível intestinal também, né? Então, acaba que você prejudica ainda mais a absorção de tudo que você precisa. E aí as pessoas ficam viciadas, dependentes ali daquele medicação, e isso também é um dos fatores que podem prejudicar o ganho de massa muscular. E Então, você se tratando de você intestino, a chance de você tirar a medicação é maior, né? Então, se você quer ganhar massa magra, coma direito, durma bem. Se precisar e tiver indicação, use hormônio com acompanhamento médico, tá? É muito bom, é maravilhoso. Eu não estou usando agora porque a gente está pretendendo ter uma menina, né? Ah, Então eu estou 6 meses aqui sem, mas é muito bom para a mentalidade, para a gente ter uma rotina muito intensa. Ajuda muito, melhora a massa muscular, a autoestima é outra. E não tem como você falar que a autoestima fica baixa com hormônio, né? olha, eu falo que assim, ó, eu sou bem ativa. Eu tô aqui, eu Aham. tô desde as 8 horas que eu fui pra academia até agora aqui e tal. Tô terminando o consultório, tô indo no consultório, mas eu estou com minhas reposições de vitaminas em dias, tudo endovenoso, intramuscular. Sim. Eu tô com meus implantezinhos aqui no glúteo. Por Tô com quê? saudade já do meu. Gente, não tem É. como. Você tem que ter qualidade de vida. Ah, mas você é jovem para fazer reposição. Não sou, não. Porque Não. se eu tenho uma deficiência, para que eu não vou utilizar as coisas que são mais importantes? As Não, pessoas falam assim, e nos últimos 100 anos é uma população. Dos 100 anos para trás é outra população. Então, nossa alimentação dos 100 anos para cá é péssima, infelizmente. Tem muitos ultraprocessados, industrializados. açúcares, que influencia diretamente lá no intestino, né? Não, Então, influencia fica no aquela coisa. intestino, influencia na absorção dos hormônios, né? Alterações hormonais. Gente, lipedema estourou muito agora. Já existia essa Sim, já doença? Sim. existia, sempre existiu. Só que
ela estourou mais agora porque é uma alteração e vocês vão ouvir falar isso aqui para mim, eu vou falar, vou repetir e daqui a pouco vão ter evidências científicas que não tratar lipedema tratando intestino, você não está tratando lipedema. E a inflamação, né? É Vai inflamação. inflamação. E é, porque assim, isso por que estourou agora? Porque a gente fez uma alimentação, como o Jones muito bem falou, a gente fez uma alimentação muito ruim. Muitos anos de industrializado. E isso fez uma alteração que chama estroboloma dentro do intestino, que faz uma conversão errada para estrona, e essas pacientes vão ter dor nas pernas, vão ter acúmulo de gordura, vão ter roxo, vai ter distribuição errada ali do percentual de gordura. E aí vai falar que é só lipedema, é só tratar com um medicamento para emagrecimento. Se você não tratar intestino, você não sai do lipedema. Eu trato lipedema todos os dias. Todos os dias os pacientes com lipedemas têm constipação intestinal ou diarreia. Não tem nenhum que tenha lipedema que não tenha alteração intestinal. Pode perguntar aí, vocês conhecem alguém que tem lipedema? Pergunta. Sabe, sofre e tem alteração intestinal? Sim. Esses pacientes não ganham massa muscular porque tem alteração intestinal. Então, aprendam. Se você quer ganhar massa muscular, comece com o básico. Alimentação limpa para você limpar o intestino. Organizar a casa com suco verde para ajudar ali. Fazer uma consulta com um médico especialista, igual a gente está aqui, a gente só trata intestino, né? A gente é especialista nisso, eu e o Jones. Para você fechar essas barreiras, organizar a casa, fazer você absorver as vitaminas, os seus minerais da forma correta e fazer a reposição endovenosa intramuscular e fazer a reposição hormonal se for necessária. Se for necessária, gente, é muito bem-vinda. Muito, tá? Muito seguro, né? Muito seguro. E fazer isso com um profissional adequado, né? Não vai colocar a sua saúde em mãos de pessoas que você não conhece. Tem que ter cuidado, cara, porque assim, sua saúde é muito importante. E se você não cuidar dela, daqui a pouco ela vai te pagar, ela vai te trazer um preço muito alto, né? Ela vai cobrar. Vai cobrar. Então, né, é assim, é o que você quer para a sua vida. Essa é a mensagem final aqui nos últimos 3 minutos. E não esquece do sachêzinho que você falou aí para o pessoal ganhar massa. É mesmo, né? Você então, tá falando assim, do Clonapure, Pepstrong, o que é? Clonapure, Pepstrong e pensando em intestino, a Arquemância multicinífera, 50 a 100 miligramas. Magnésio de malato para proteção do músculo, 250 miligramas. Ácido ascórbico, que é vitamina C, em 1000 miligramas. Maravilhoso. Pronto, esse é o must. E o HMB, se for necessário, 3 gramas. Ganhar. É lindíssimo. Tá aí uma dica assim, ó. Gente, ó. Quem ficou aqui até o final? Manda a mãozinha aí pra nós. Manda aí que eu não tô Manda aí a mãozinha. Tô vendo, não. Não, coração. Não creio. Não acredito que vocês ficarem até o final. Quem vocês acharam aí da dica? O que vocês acharam da live? Querem perguntar alguma coisa? Tirar Manda aí. Eu não tô vendo. Eu parei na Keane aqui, Santana. Meu sonho é estar dentro desse equilíbrio. Pois é, o meu também parou de mandar aqui. Tá tudo certo. Enfim, eu quero agradecer muito a presença do Jones, tirar esse tempinho aqui para estar conosco, para falar um pouquinho mais sobre o conhecimento extenso que ele tem. Muito obrigada, Jones, por todos os conhecimentos que você trouxe para a gente, né? Dessas dicas aí, das alimentações, de tudo que você trouxe, do seu conhecimento. E, assim, parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que você vai brilhar ainda mais. Seguindo seus passos aí, né? Fique à vontade para você despedir do pessoal. Dizer mais uma dica, alguma coisa? Só agradecer, falar que quem é de Goiânia, vá nessa mulher aí que ela transforma a vida das pessoas grandemente, tá? Então, você quer ter saúde, passe com a doutora. Ela é muito responsável, ela transforma a vida de muitas pessoas, de muitos médicos e de muitos pacientes. E só agradecer pelo convite, né? É uma honra a gente estar próximo dos melhores, né? Tem que andar com os bons. E é só minha gratidão, tá bom? E quem é de Palmas tá aí, né, gente? Por favor. Tivemos muita gente aí na live.
É isso. Certo, Muito doutora? obrigada e fiquem Eu que com Deus. agradeço. Uma excelente noite para vocês e bom ganho de massa muscular para todos vocês. Tamo Até junto, mais. doutora. Tchau, tchau. Tchau.